aqui. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7. Para os irmãos que estão acompanhando e que acompanham as meditações da presente diário, o nosso devocional presente diário, vão ver que hoje, no presente diário, está falando sobre fundamentos. E o texto é esse aí. E a gente às vezes toma aquele texto e toma aquele tema como inspiração para a palavra do domingo de manhã, particularmente. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. No versículo 25, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram com ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Amém. Deus amado, oramos agradecidos pela bênção e a oportunidade de estar nesta casa de oração, pela bênção e a oportunidade de ler a tua palavra, de encontrar com os irmãos, de festejarmos esse domingo, quando o Senhor nos permite a possibilidade de nos desligarmos de todas as outras atividades para virmos, ó Deus, para uma atividade como esta, uma atividade de adoração, de exaltação, de louvor, de dedicação ao Senhor, de encontrar os irmãos para juntos louvarmos e juntos crescermos no conhecimento de Tua palavra. Senhor, pedimos que nos abençoes todas as vezes que assim o fazemos, particularmente esse momento, e oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Claro que os irmãos conhecem muito esse texto, devem ter lido e ouvido falar sobre ele diversas e diversas vezes. E prestem atenção, no texto, no final do capítulo 7, e antes de ler esse texto, os irmãos podem observar que e se trata de uma palavra de Jesus colocada no final do Sermão do Monte. É o desfecho, o epílogo do Sermão do Monte. E lá está escrito que as multidões que ouviram Jesus pregar o sermão, chamado Sermão do Monte, ficaram pasmos, ficaram admiradas, porque Jesus falava como quem tinha autoridade. A palavra autoridade significa, falava de cátedra, significa que essa autoridade era embasado na sua vida. Não era algo que simplesmente ele falava, mas era algo que ele realmente vivia. E particularmente, meus irmãos, a autoridade do pregador é a autoridade da palavra. Mas a autoridade do pregador, ela é endossada por sua vida. E ela é também prejudicada por sua vida. Se a vida do pregador condiz com a autoridade da palavra, então essa autoridade é maior. Se não condiz, é uma autoridade menor. Então vocês já devem ter ouvido diversas vezes pessoas emitirem conceitos e conselhos
onde você, ao ouvir o conselho, diz assim: é muito bonito, mas ele mesmo ou ela mesma não praticam essas coisas. Então isso é um problema de autoridade. E diz então que, aqui no texto anterior, versículo anterior, que as multidões ouviram Jesus e ficaram admirados porque ele falava com autoridade. Com autoridade. Certa vez, meus irmãos, eu fui convidado para uma festa de aniversário de uma pessoa da igreja, tá? De uma pessoa da igreja. E a pessoa teve a oportunidade, diante dos convidados, de falar um pouco da sua vida, de suas lutas, de suas vitórias, tá entendendo? E a oportunidade de agradecer nominalmente a algumas pessoas que ali estavam presentes, mostrando como aquela outra pessoa foi importante na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória. Isso é algo muito comum. Mas, particularmente, eu fiquei desapontado, porque diante de uma oportunidade de reunir amigos e parentes, uma pessoa de Deus, uma pessoa crente, não falou em momento nenhum da graça de Deus, das bênçãos de Deus, da salvação em Jesus Cristo, visto que a pessoa chegou até a mencionar que a grande dádiva de sua vida, os dois maiores tesouros da sua vida, era os filhos e a saúde. Aí eu disse: meu Deus, que a oportunidade está sendo desperdiçada. E com certeza essa pessoa sabe, mas não está dizendo que o maior tesouro da sua vida é ter a salvação pela graça de Deus em Jesus Cristo. Então esse é um momento que não podia se deixar de dizer e de falar. Quando foi me dada a oportunidade para falar, eu então aproveitei e falei sobre a importância de Cristo na nossa vida, que faz toda a diferença. Toda a diferença. Agora, meus irmãos, a pergunta é: Cristo faz ou não faz a diferença? Claro que vocês respondem sim. Cristo faz toda a diferença. Então, se Cristo faz toda a diferença, por que muitas e muitas vezes nós não realçamos o nome e a glória de Cristo diante das pessoas quando vamos falar da nossa própria experiência e da nossa própria vida? Por que não? Não se pode deixar. Não se pode deixar. Então eu diria que a pessoa, ela perdeu a oportunidade de praticar a palavra de Deus. Porque Jesus manda a gente falar a todas as criaturas, a pregar a todas as criaturas. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, manda a gente aproveitar as oportunidades. Então, simplesmente, quando isso não é feito, não se está praticando a palavra. Segunda questão: o que é mais importante? É conhecer a palavra? É saber a palavra? Ou praticar a palavra? Eu creio que os irmãos vão de convir comigo que conhecer a palavra é muito importante. Mas diante do texto que nós estamos, mais importante, disse Jesus, não é conhecer a palavra, é praticar ou viver a palavra. Pode prestar atenção. Esta parábola que Jesus conta na conclusão do Sermão do Monte foi
um ápice e, ao mesmo tempo, um desfecho de toda a sua mensagem. Dizendo como se dissesse assim: tudo isso que eu tenho ensinado a vocês aqui nessa pregação é importante, mas se não houver prática, se não se praticar a palavra, não é tão importante. O importante é não apenas ouvir, mas exercitar e praticar a palavra. Esta é a conclusão, ou essa é a conclusão do Sermão do Monte, contando Jesus esta parábola. Agora, meus irmãos, há alguns detalhes aqui importantes sobre esta parábola dos dois fundamentos. Dois fundamentos. E o que vem a ser um fundamento? De acordo com o contexto da parábola que Jesus contou, o fundamento é aquilo que faz distinção e que faz toda a diferença em uma edificação. E vamos então dizer assim: é o que faz toda a diferença também na vida de uma pessoa. É o fundamento. O fundamento. Tá bom? Bom, por exemplo, você pode ver duas casas extremamente iguais. Por exemplo, você pode chegar num conjunto habitacional, não importa se Minha Casa Minha Vida ou qualquer outra construção, às vezes uma construção de iniciativa privada, existe muito isso, faz uma espécie de condomínio e a iniciativa privada construiu aquelas casas para serem vendidas e aquelas casas são todas idênticas umas às outras. Por exemplo, a irmã Vanessa, lá pertinho da casa dela tem diversas casas geminadas, construídas pela Caixa Econômica Federal, e você olha assim, não há diferença nenhuma da outra. Todas iguais. Vocês conhecem isso? Então, isso significa, meus irmãos, que a grosso modo, o crente verdadeiro e a pessoa que não é crente não tem diferença. Não há diferença entre você e outra pessoa, entre eu e você. Entre nós, os seres humanos, nós somos constituídos do mesmo tipo de estrutura, do mesmo material. Cabeça, troncos, membros. Entendeu? As diferenças, assim, apenas em pequenas aparências de questão de estética, de beleza, mas na estrutura, assim, nós somos iguais mesmo. O que significa? O cristão é igual ao outro. Pecador. Pecador. Inclinado realmente a fazer o que a lei de Deus proíbe. E a gostar do pecado. O cristão não tem diferença, meus irmãos. Nós somos carne da mesma carne. Nós temos essa estrutura pecaminosa, todos nós temos esses pensamentos, todos nós temos essas tendências, essas vontades, sentimos esses mesmos tipos de prazer que os outros sentem. Então não há realmente uma diferença entre eu e qualquer uma outra pessoa do mundo, todos nós somos pecadores. Não há. Mas duas casas que são idênticas ou geminadas, elas podem ter uma diferença muito grande, às vezes não visíveis. É a diferença do fundamento. O fundamento está sempre embutido. O fundamento está sempre escondido. O fundamento não é normalmente visto. O fundamento está debaixo da edificação.
que é chamado o alicerce de uma casa, o alicerce da construção. Embora esse fundamento não seja visível e esteja escondido a olhos normalmente, esse fundamento faz toda a diferença na hora necessária. Segundo, não há diferença entre eu e qualquer uma outra pessoa, qualquer um de vocês, ou de qualquer um de vocês com outras pessoas que não frequentam a igreja, que não conhecem Deus, que não tem Cristo. Não há diferença no sentido de vulnerabilidade ao tempo e às provações. Não há. O sol, disse Jesus, desce sobre todos, os justos e os injustos. A chuva cai dos céus sobre os justos e os injustos. Isto é a graça comum de Deus para com todos os homens, sem a qual os homens não viveriam. Deus é bom para com todos, não apenas para com o seu povo. Deus é bom para com todos. Ele faz cair a chuva no terreno e no lote do cristão, do que lhe serve, e também sobre o outro. Mas, por outro lado também, tanto cristão como o não cristão, o justo ou o injusto, ambos têm a mesma vulnerabilidade no sentido de ter um corpo, além de ser pecador, de ter um corpo perecível, um corpo susceptível à corrupção, um corpo que sente dor, um corpo que adoece, um corpo que se cansa, um corpo que está sujeito às leis da gravidade, trazendo tudo com o tempo para baixo, um corpo que é limitado, um corpo que não sabe se deslocar sozinho, que precisa, às vezes, para melhor se deslocar, de um transporte, de um mecanismo, sabe? Enfim, um corpo que sente fome, um corpo que sente sede, um corpo que sente desejos, um corpo que faz os seus reclames. Não há diferença de um para o outro, do justo para o injusto. Alguns fazem com que seus corpos sejam mais susceptíveis a doenças devido ao maltrato e à falta de cuidado para com o mesmo, para com o corpo. Pessoas às vezes adoecem muito mais porque não têm o menor cuidado com a sua saúde, certo? Não tem cuidado com a sua alimentação, não tem cuidado com os seus exercícios, não tem cuidado, não cuida do seu corpo. Então essas pessoas são mais frágeis, mais susceptíveis à degradação, à corrupção do tempo no corpo. Claro, mas tanto cristão quanto não cristão passam por esses problemas. Já lhe passou, irmãos, pela mente, às vezes que você se perguntou: meu Deus, por que é que isso está acontecendo comigo? Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Olha o que está acontecendo na minha família, olha o que está acontecendo com a minha casa, olha o que está acontecendo com as minhas finanças, olha o que está acontecendo com o meu corpo, Senhor. Ontem eu vi um testemunho do reverendo Hildo, que é o presidente fundador da Missão Vida, onde ele diz assim: Satanás é muito astuto e mais sabido do que nós. Enquanto nós temos 30, 40, 50, 60 anos de vida, Satanás já tem milhões de anos na nossa frente. Então ele monta as estratégias e muda as estratégias para nos derrubar, para prejudicar a obra de Deus. Ele tem muitas estratégias. E é dele essas palavras do reverendo Hildo que eu ouvi ontem, dizendo assim: eu estou pensando que a estratégia de Satanás ultimamente, nesses últimos anos, tem sido atacar com câncer
a enfermidade, câncer, os servos e as servas de Deus. Porque ele disse assim: eu estou alarmado, como tem cristãos, como tem crentes. Claro que tem outras pessoas também que não são cristãs, que não são servos e servas de Deus, mas tem muita gente dentro do povo de Deus sendo atacado por essa enfermidade chamada câncer. Aí ele citou alguns exemplos apenas para fortalecer a sua observação. E eu não estou contando essa observação para dizer assim, eu concordo com ele, mas eu concordei com ele em pensar sobre o assunto. Porque tenho visto que realmente o câncer que outrora, a gente dizia assim, fulano está com câncer. Meu Deus do céu! Fulano morreu com... Ah, Jesus, que coisa horrível! Hoje, e nos outros dias, ninguém mais fica admirado porque está sendo um negócio muito avultado. Cresce muito. Mas ele fez a observação que, como se fosse um ataque de Satanás para com o povo de Deus, usando muito a enfermidade, o câncer de diversos tipos que tem, para atacar o povo de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Para mostrar, irmãos, que neste outro ponto, nós não temos diferença entre os outros. O nosso corpo, diz a Bíblia, é santuário de Deus, morada do Espírito Santo. Aonde Deus habita? No templo, nas quatro paredes? Não. Deus habita no corpo do cristão. Deus habita no seu corpo, que é a sua igreja. E particularmente, individualmente, na vida de cada um de nós. Por isso, é mais do que justo, certo e oportuno lembrar sempre os irmãos. Irmãos, trate bem do seu corpo. Cuide bem de sua saúde. Cuide bem do seu corpo. Não entregue seu corpo à corrupção. Não entregue seu corpo a depravações. Não entregue seu corpo aos vícios. Não entregue seu corpo a concupiscências da carne, ou seja, aos desejos carnais, que seja a prostituição, que seja a fornicação, que é o exercício do sexo fora do casamento, ao adultério. Não entregue o corpo para essas coisas, porque você está na linguagem do apóstolo Paulo, segundo a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 7, você está profanando, maculando, manchando a morada do Espírito Santo. Mas cuidando com muito cuidado no corpo, ou não cuidando com muito cuidado do seu corpo, todo o corpo humano está sujeito, tanto o corpo do cristão, como o corpo do outro está sujeito a essas intempéries, está sujeito. Na linguagem da palavra de Deus aqui do texto, quando Jesus falou sobre a casa, disse assim: um homem sábio construiu sua casa sobre um fundamento de pedra. O outro construiu a sua casa sobre a areia, sem fundamento forte. Mas em ambas as casas sopraram os ventos, caiu a chuva, bateu com ímpeto contra aquelas casas, ambas as casas. Uma ruiu, uma caiu e a outra se sustentou. Aonde está a diferença? No fundamento, disse Jesus. Porque uma delas foi construída sobre a rocha e a outra foi construída sem um fundamento firme. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus está dizendo assim: olha, irmãos, meus servos, meus discípulos, minhas ovelhas, presta atenção. No mundo, você, como os demais, terão provações, passarão por problemas, enfrentarão perseguições, enfrentarão angústias, incompreensões,
serão às vezes mal compreendidos, serão às vezes mal entendidos, serão até perseguidos às vezes pelos da sua própria casa. Todos nós somos sujeitos a perseguições até no sentido político, ideológico no mundo inteiro. Hoje, irmãos, em muitos lugares do mundo tem cristãos morrendo por perseguições. Tem cristãos sendo fuzilados, tem cristãos sendo decapitados por serem cristãos. Nós estamos em um Brasil de uma cultura onde há expressão e liberdade religiosa. Nós às vezes não entendemos o que é isso aí, como tem essa experiência em outros lugares do mundo, onde há uma igreja forte. A China, por exemplo, na época de Mao Tse-tung, matou milhares de cristãos, mas milhares e milhares, matou e expulsou tudo quanto era de missionários, pregadores da palavra de Deus, tentou exterminar da China toda a influência do cristianismo pela ideologia marxista, comunista, liderada por Mao Tse-tung. Mao Tse-tung passou a China, aparentemente tinha se livrado da mentalidade e da ideia comunista e ateísta. No entanto, sabem que a maior igreja que existe no mundo, igreja cristã que existe no mundo, hoje é a igreja que está na China. A obra de Deus ninguém pode destruir, irmãos. Mas que cristãos morreram. E não era o caso daqueles cristãos em determinada hora, quando estavam sendo presos, quando estavam sendo maltratados ou mortos, perguntar: de que valeu, meu Deus? Onde é que estás, Senhor? Eu estou sendo aqui fuzilado e você agora decapitado. E aonde é que tu estás? Não é esse tipo de pergunta que você faz quando a doença bate, quando o problema chega à sua vida e à sua família. Não é esse tipo de coisa que muitas vezes vem à sua mente. Ó Deus, aonde estás? Como a poesia dizia da época dos navios negreiros: meu Deus, onde estás? Onde te escondes? Porque havia tanta maldade na época com aquela busca pelos escravos negros da África para trazê-los num regime completamente desumano. E eram os próprios cristãos que escravizavam esses negros africanos que chegavam ao Brasil, abençoados pela igreja da época. Não era questão de dizer: onde estás, ó Deus? Em que lugar tu te escondes? Nós não fazemos esse tipo de pergunta, irmãos. Então, preste atenção. Não há muita diferença entre o crente e o não crente. Para sofrer perseguição, sofrer doenças, morte, sofrimento, não há muita diferença. Mas voltem à palavra de Deus, quando Jesus disse assim, que o homem prudente, o homem sábio, edificou a sua casa sobre um fundamento de rocha. Então a diferença do fundamento é que faz realmente toda a diferença. Construir sobre a rocha ou construir sobre a areia. Sobre a areia não tem consistência. Não resiste às intempéries do tempo e às intempéries da vida. Construir sobre a rocha fez com que a casa ficasse firme. Foi isso que Jesus disse? Foi, né? Foi. Foi e não foi, irmãos. Foi e não foi. Presta bem atenção. Jesus disse assim: todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica.
A diferença não está em você conhecer a palavra ou não conhecer a palavra, em ouvir a palavra ou não ouvir a palavra, meus irmãos. O que realmente vai mostrar se você tem mesmo a estrutura, a sua vida, a sua casa, o seu corpo, tudo está edificado sobre a rocha, não é simplesmente conhecer a Bíblia. Certamente você conhece diversas pessoas que conhecem a Bíblia, às vezes mais do que você, mas que vivem num mundo perdido, fazendo o que é errado, contrário à palavra de Deus, às vezes até blasfemando contra Deus, mas citando a Bíblia. Satanás tentou Jesus citando a Bíblia, conhecia a Bíblia, está escrito assim, assado. Os incrédulos, os filósofos também citaram a Bíblia. Tudo quanto há de seitas e heresias pelo mundo, cita textos da Bíblia. A diferença não está em ouvir ou em saber, está o que Jesus disse. A diferença está em aquele que escuta e pratica a minha palavra. A palavra de Deus é muito bom para o entendimento, é muito bom para te fortalecer, mas não terá toda a valia necessária se você não encarnar essa vida e dizer assim, é isso mesmo, e eu vou praticar isso mesmo. Volto àquela ilustração que eu contei, do aniversário de uma pessoa que eu fui. Teve a oportunidade. Para mim, ela não praticou a palavra. Entendeu? Não praticou a palavra, porque ela não aproveitou a oportunidade para dizer, isso tudo eu devo a Deus, e isso é que tem feito toda a diferença na minha vida, e você precisa conhecer a Jesus, para que isso também faça toda a diferença. Isto é praticar a palavra. Quando, meus irmãos, você é bem sucedido num projeto, seja um projeto de cunho intelectual, de cunho financeiro, enfim, você é bem sucedido no projeto e diz assim, fiz por onde merecer, você não está praticando a palavra. Porque não está dando a Deus a glória que lhe compete e que ele é devida. Preste atenção, coisas pequenas do dia a dia. Isso é praticar a palavra. Isto é dizer, graças a Deus, louvado seja Deus. Foi por meio do Senhor que eu fiz isso. Foi o Senhor que fez isso na minha vida. Foi o Senhor que me abençoou. Glorificado seja o Senhor. A cura. Foi um médico falando, então, o médico foi o instrumento, foi Deus quem fez. Aquele medicamento fez todo o efeito na minha vida. Fez, mas foi Deus que fez o medicamento, aquilo que você usou, para o bem da sua vida, da sua saúde. Os sucessos da sua vida, meus irmãos, só é praticado a palavra quando você dá a Deus toda a glória. Amém? Glórias ao Senhor. Comigo? Glórias ao Senhor. Pratica a palavra, meus irmãos, porque o que faz diferença não é conhecer, é praticar a palavra. Você precisa exteriorizar isso, sabe? Evidenciar isso. A palavra de Deus faz toda a diferença quando eu sei, quando eu pratico. É muito bom saber, mas não está completa a obra se não houver prática. Disse Jesus, aquele que escuta minhas palavras, mas não a pratica, tem uma casa edificada sobre a areia. Sopra os ventos, cai a chuva, bate com ímpeto e ela cai. Por quê? Está edificado sobre a areia. Mas o que escuta a minha palavra e põe em prática, edifica a sua casa sobre a rocha. Bate os ventos, cai a chuva, bate com ímpeto, não cai. Aonde está a diferença? No alicerce. E qual é o verdadeiro alicerce? É de quem escuta e pratica a palavra de Deus.